Quero informar que esta audiência pública foi convocada e está sendo realizada nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei nº 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade do Poder Legislativo demonstrar e discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015. Informo que a população em geral foi convidada a comparecer nesta audiência, através de comunicado fixado nas dependências da Câmara Municipal, divulgado no site da Câmara e publicado na imprensa local. Informo ainda que todos os vereadores foram convidados a participar e receberam previamente cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias em discussão. Foi também convidada a doutora Cláudia Laterza Batista, consultora jurídica da Câmara Municipal, para fazer as explanações sobre o referido assunto. Quero comunicar aos presentes que esta audiência pública foi convocada única e exclusivamente para tratar das questões relacionadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Ao final da explanação da doutora Cláudia Batista, os presentes poderão fazer perguntas à mesma, não sendo permitido qualquer tipo de pronunciamento envolvendo outros assuntos estranhos à finalidade para a qual esta audiência pública foi convocada. Dando início aos trabalhos, convido a vereadora Balbina de Oliveira Paula Santos para secretariar os trabalhos da presente audiência pública e solicito a mesma que nomine as autoridades presentes. Por favor. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a presença de todos. Senhor vereador, segundo secretário da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, presidente dessa audiência pública, Paulo Eduardo Andrade Cortes, esta vereadora, Balbina de Paula Santos, o senhor secretário municipal de Economia e Finanças, senhor Valfrido Miguel Carotti, senhor diretor financeiro da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhor Israel Evangelista Borges de Oliveira, diretor jurídico da Câmara de Itu, doutor Luiz Gustavo de Arruda Camargo Luz, doutora Cláudia Terza, consultora jurídica da Câmara, Giane Paulo Batista, consultor jurídico da Câmara, e a senhora Cíntia Ignates, gerente do setor público do Banco do Brasil. Então, vamos passar a palavra neste momento à doutora Cláudia Laterza Batista, consultora jurídica da Câmara Municipal, para dar início à explanação. Bom dia a todos. Hoje nós estamos cumprindo uma determinação legal, mas mais que isso, um dever de transparência, porque audiências públicas são um dever de transparência. É uma pena que poucas pessoas se interessem por entender como funciona a legislação orçamentária, porque se mais pessoas se interessassem, certamente haveria mais controle da administração pública. Mas nós vamos cumprir o nosso dever aqui, né, e tentar tornar o mais didático possível a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou pedir auxílio para o meu colega lá para ir passando os slides. Então, como eu falei, a primeira coisa que nós devemos entender é que o tripé orçamentário, que é composto pelo TPA, a LDO e a LOA, são, antes de tudo, instrumentos de transparência. Licença um pouquinho, Cláudia. O presidente não recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gostaria de que a gente tivesse uma para acompanhar, para não ficar com o pescoço. Por favor. Pode passar a Lei, der uma outra envolvida. Muito obrigado. Pode continuar. Então, antes de entrar na lei, primeiro só para entender, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que os planos, orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias são instrumentos de transparência. Pode passar. E que
A transparência também deve ser assegurada mediante o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Então, nós estamos aqui no momento de discussão da LDO. No momento da elaboração da LDO, quem faz audiência pública é o Poder Executivo. Então, em 2 momentos são realizadas audiências públicas. No momento da elaboração, que quem realiza é o Poder Executivo, e no momento da discussão, que é onde nós estamos, e quem realiza a audiência pública é o Poder Legislativo. Pode passar. Quem estabelece a obrigatoriedade das leis orçamentárias é a Constituição Federal. Então, o artigo 165 diz que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, isso está na própria Constituição Federal. Pode passar. A lei de diretrizes orçamentárias é um importantíssimo meio de planejamento. E o conteúdo básico dela está previsto aonde? Na Constituição Federal, no parágrafo 2º do artigo 165 e na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 4º da lei de responsabilidade fiscal. Então, se alguém quer saber assim, olha, o que tem que ter na LDO? Porque quando eu pego a LDO, eu não entendo a LDO. O que tem que ter nela? Bom, o que tem que ter nela está escrito, está dito pela Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 2º, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º. Pode passar. O que é o artigo 165, parágrafo 2º da Lei da Constituição Federal diz? Eu até separei ali para ficar claro, ficar fácil. Olha, a LDO tem que ter metas e prioridades da administração. Então, o que a administração pretende alcançar? Quais são as metas e prioridades da administração? Incluindo o quê? Investimentos, despesas de capital, para exercício financeiro subsequente. Outra coisa, ela tem que orientar a lei orçamentária anual. Outra coisa, ela tem que dispor sobre alterações na legislação tributária. Então, são questões que tem que estar na LDO. Pode passar. Além disso, ela tem que definir metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para exercício... desculpa, nós estamos falando do conteúdo básico, estou repetindo. Metas e prioridades. Então, tenham isso em mente. Metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital. Pode passar. Isso aí não está no projeto de lei, eu estou só fazendo um apanhado. O que ela é, então? Ela funciona como uma ponte entre o PPA e a lei orçamentária anual. É como se ela pegasse um pedaço do PPA e fosse passar para a lei orçamentária. Ela funciona entre uma ponte entre um e outro. Isso é a LDO. Ela também deve informar sobre as obras e demais projetos que o Executivo pretende desenvolver no próximo exercício, no exercício 2015. A LDO deve fazer isso. Pode passar. Continuando falando ainda sobre o conteúdo básico que está no artigo 165, no parágrafo 2º da Constituição, que são orientações básicas para... A LDO deve ter orientações básicas para a elaboração do orçamento anual. Então, quando o pessoal de finanças for elaborar o orçamento anual, eles vão tirar as orientações básicas da LDO. Eles não podem sair fora do que está na LDO. Então, aumento de despesas com pessoal, início de novos projetos, controle de custo, transferência de recursos a entidades, ao Poder Legislativo, tudo isso, todas as diretrizes em relação a esses aspectos estarão na LDO. Quando eles forem elaborar a lei orçamentária, todas essas diretrizes sairão da LDO que já foi aprovada pelo Poder Legislativo. Veja como ela é uma lei importante. Ela é uma diretriz, o próprio nome diz, diretrizes orçamentárias. Ela é uma diretriz para a elaboração da lei orçamentária. Pode passar. Outro conteúdo básico, ela sinaliza as alterações na legislação tributária. Então, por exemplo, aperfeiçoamento no sistema de fiscalização,
cobrança e arrecadação dos tributos, renúncia de receitas. Por exemplo, nós vamos ver aqui que tem um anexo que fala de renúncia de receitas. Se vai ter remissão, se vai ter anistia, tudo isso está na LDO. Se não tiver na LDO, não pode fazer. Ok? Pode passar. Modificações na política de pessoal. A Constituição determina que a concessão de vantagens funcionais, a criação de cargos e empregos públicos, a reformulação da política de cargos e salários precisam de autorização específica na LDO. Então, olha como é importante essa lei. Se o prefeito quiser criar qualquer vantagem funcional em 2015, tem que ter a previsão da LDO. Tem que ter a previsão da LDO. Sem essa previsão não é possível. Vamos lá, pode passar. Já a lei de responsabilidade fiscal, ela fala o quê? Olha, quais são conteúdos obrigatórios da LDO? A LDO vai dispor sobre equilíbrio entre receita e despesa. Vai dispor sobre limitação de empenho, critérios e formas de limitação de empenho. A LDO tem que dispor sobre normas relativas a controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Vai dispor sobre condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Então, quando as entidades que são subvencionadas por recursos públicos, elas têm que cumprir requisitos que estão dispostos na LDO. Se não cumprirem os requisitos dispostos na LDO, não podem receber recursos públicos. Vamos lá, pode ir em frente. Limitação de empenho, já falamos sobre isso outras vezes aqui nesse plenário. Quando se verifica ao final de cada bimestre que a receita não está se comportando da forma esperada e que não comporta o cumprimento das metas estabelecidas, é necessário limitar empenhos, ou seja, fechar a torneira, gastar menos, apertar o cinto. Né? E o objetivo o que é? Evitar o comprometimento dos recursos acima da capacidade de arrecadação. Isso é uma obrigação, é um dever de casa do bom administrador. Evitar o déficit ao final do exercício financeiro, ao final do exercício. Então, quando a gente percebe, quando o administrador percebe, ao longo do exercício, ao final de cada bimestre, que aquilo que ele projetou, que ele iria arrecadar, não está se concretizando, ele obrigatoriamente tem que apertar o cinto e reduzir os seus gastos. Isso é a limitação de empenho. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que tem 2 anexos que integram a lei de diretrizes orçamentárias, que é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. O anexo de metas fiscais estabelece as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública. E o anexo de riscos fiscais avalia os passivos, contingentes e outros riscos que são capazes de afetar as contas públicas. E tem que informar as providências que serão adotadas caso essas situações se concretizem. Vamos lá. O anexo de metas fiscais, estabelece as metas anuais em valores correntes e em valores constantes, ou seja, em valores projetados, Israel, e em valores reais. Valores projetados e em valores reais. Relativos a receitas, despesas, essa é a parte mais técnica do projeto. São aquelas tabelas, que são tabelas mais técnicas do projeto. E vai conter ainda avaliação do cumprimento das metas e demonstrativo das metas anuais. E olha que interessante, esses dias um estudante me perguntou, mas como é feito isso? De onde são tirados esses cálculos? Do nada? Não é do nada. Isso é científico, vamos dizer assim. Porque
deles. Eles têm que estudar. Pode ver que no projeto eles informam para a gente quais são os índices de inflação com os quais eles estão trabalhando, a projeção da inflação que eles esperam. Então, quanto foi arrecadado nos exercícios passados, quanto se pretende arrecadar, quanto se gastou nos exercícios passados, quanto se pretende gastar. Existe toda uma projeção baseada em números reais. Não é feito no achismo, é feito com base em números sérios, calculados em situações que foram efetivamente realizadas e com números que são projetados, envolve PIB estadual, né? Então, assim, é um trabalho sério, ou seja, envolve memória, metodologia de cálculo que justifique o resultado pretendido. Amanhã, se alguém questionar por que é que você pôs esse número aí, eles têm uma resposta dizendo: eu pus esse número aqui por causa disto. Então, ninguém está brincando com números. Existe uma metodologia de cálculo. Pode passar. Ainda no anexo de metas fiscais, é demonstrada a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência social, e tu tem um regime próprio de previdência, então a LDO ela vai demonstrar a avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência, vai demonstrar a saúde financeira do regime de previdência próprio, vai demonstrar como estará o regime daqui a 50 anos, são 50 anos ou 40 anos, daqui a 40 anos, olha lá, a gente já está prevendo como é que o regime vai se portar daqui a 40 anos, se ele vai comportar as aposentadorias dos seus servidores daqui a 40 anos. Tudo isso está na LDO. E o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Vamos lá. E o anexo de metas e demonstrativos fiscais, que é composto por 8 demonstrativos. Esses 8 demonstrativos, eu não vou ficar lendo de um em um, eles estão todos aqui como anexos da nossa LDO. Vamos lá. E temos também o anexo de riscos fiscais, que é o documento que identifica e estima os riscos fiscais e informa as opções estrategicamente escolhidas para enfrentar esses riscos. Pode passar. O que são os riscos fiscais? É a possibilidade da ocorrência de eventos que impactem negativamente as contas públicas. Nós temos que prever. Quem faz a LDO tem que prever eventos que impactem negativamente as contas públicas e são resultantes de ações previstas no próprio programa de trabalho ou decorrentes de metas de resultados, correspondendo assim os riscos, ou seja, os riscos são provenientes das obrigações financeiras do governo. Então eles têm que prever riscos e também já prever o que eles vão fazer se esses riscos se concretizarem. Vamos lá. E agora a gente vai entrar efetivamente no projeto de lei. O projeto de lei esse ano é o projeto de lei 43 de 2014. O projeto de lei 43 de 2014 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Ele é composto de 27 artigos. 27 artigos. Ele é um projeto intenso, cada artigo diz muita coisa, então nós vamos ter que ter paciência para ler um a um, porque na audiência pública nós somos obrigados a tratar artigo por artigo, eu não posso pular, nós temos que tratar um a um e nós vamos fazer isso. Essa lei estabelece as diretrizes e orientações para a elaboração da lei orçamentária anual
e dispõe sobre alterações na legislação tributária. Além disso, além das normas a que se refere o caput, esta lei dispõe sobre autorização para aumento das despesas com pessoal, de que trata o artigo 169, parágrafo 1 da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, como a gente já previamente antecipou. Vamos lá. Então, vamos lá. O artigo 2º diz o seguinte, que as metas e prioridades para a administração municipal no exercício de 2015 são as especificadas no anexo de metas e prioridades. No nosso projeto de lei, e quem quiser, esse projeto de lei está disponível para acesso por qualquer pessoa na internet, pelo site da Câmara Municipal. É o projeto de lei 43 de 2014. Se você entrar no projeto de lei, folhas 28 a 65. Folhas 28 a 65, ele está numerado. As folhas 28 a 65, nós temos as metas e prioridades. O que são essas metas e prioridades? É aquilo que eu falei, olha, que nós tiramos do PPA e que a gente pretende, que o município de Itu pretende, são os programas, né? Que o município pretende implementar, os investimentos. Pode falar mais sobre isso? Então, na verdade, esse anexo de metas e prioridades para 2015, ele vai sintetizar quais as despesas da administração, destacando atividade e projetos, né? Então, os projetos com construções e a manutenção da máquina pública. Seria uma das partes do PPA, né? Então, o PPA de 2015 é exatamente um anexo de metas e prioridades. Só para dar um exemplo para quem está nos assistindo, nós temos aqui um programa que está nas metas e prioridades. O programa é Saúde Todo Dia. O objetivo desse programa, ele está na página 28. O objetivo desse programa é garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento da política de atenção básica. Então, aqui é um programa na área da saúde. Ele prevê a realização de exames de mamografia, citopatológicos, mortalidade infantil. Ele tem índices que foram os índices mais recentes, ou seja, aquilo que já foi alcançado, e os índices que se pretende alcançar. Eu não sei exatamente... aqui olha, construção, ampliação e reforma de unidades de saúde. Em metros quadrados, tem uma meta de 2.500 metros quadrados para o exercício de 2015. Então, o anexo de metas e prioridades, ele informa aquilo que a administração pretende fazer no exercício de 2015. Então, aqui está me dizendo o seguinte, que ele pretende construir e ampliar e reformar unidades de saúde, pretende fazer a manutenção de unidades de saúde, pretende fazer a gestão de recursos humanos, pretende implementar exames de mamografia, pretende fazer exames citopatológicos, pretende fazer o controle da mortalidade infantil. Essas informações estão nas metas e prioridades para 2015. Então, das folhas 28 a folhas 65, estão as metas e prioridades para o exercício de 2015. Esse tem que ser um exercício que cada um deve fazer para entender aonde se pretende chegar no exercício de 2015. Ok? Vamos lá. O parágrafo único diz o seguinte, voltando para o nosso texto, no artigo 2º, as metas e prioridades de que trata esse artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Aqui é o princípio que uma lei altera, modifica outra lei. Então,
essas metas e prioridades só poderão ser modificadas por outra lei. Então, apenas outra lei poderá modificar essas metas. Vamos para o artigo 3º. As metas fiscais. Eu anotei no meu quadro, aqui são aquelas 8 tabelas que eu disse antes, as metas e resultados fiscais do município para o exercício de 2015 são estabelecidas no anexo de metas fiscais. E ele é desdobrado em 8 tabelas, que vai das folhas 16 do nosso projeto de lei até as folhas 26 do nosso projeto de lei. Então, também são quadros mais técnicos, né? Aqui eu acho que convém, eu até peço para o Israel, por favor, só falar para a gente um pouquinho sobre o que se pretende alcançar em termos de receita. Eu acho importante para os vereadores qual é a nossa expectativa de receita e em que folha está, Israel, por favor. O projeto original aqui não tem a mesma numeração. Não tem a mesma numeração, tá. Mas assim que termina o projeto de lei. A tabela 6? Não, assim que termina o projeto de lei, a sequência é exatamente o cálculo das receitas. É o primeiro quadro do anexo de metas fiscais. Aí. Na nossa é folhas 12. Essa numeração nossa está à mão. Folhas 12. Então, na verdade, o primeiro anexo é o anexo de receitas. Nesse anexo, ele demonstra a receita realizada no exercício de 2013, a receita reestimada para o exercício atual, que é 2014, e uma estimativa para os 3 próximos exercícios, ou seja, 2015, que é o da LDO, 16 e 17. Então veja que a receita total do município realizada em 2013 foi de 460.148. A reestimada para 2014, 587.282. E a estimada para 2015, motivo da LDO que nós estamos discutindo, é de 566.147. Vale a pena aqui chamar a atenção pelo seguinte: poxa, mas nós estamos ainda numa queda da arrecadação e das receitas. A justificativa é porque no exercício de 2014 nós vamos ter um grande volume de receitas por conta de convênios firmados com a União, com o Estado, o maior deles o PAC, que é para canalização de córregos e canais, que deve ter ingresso de receita na ordem de mais de 60 milhões só esse ano. Então é uma receita de convênio que não acontece todo ano, né? Então está aí a explicação, o motivo pelo qual nós teremos uma pequena queda de receita em 2014 para 2015. Pode ser que lá para frente, né, seu Alfredo, nós tenhamos gratas surpresas positivas de novos convênios que possam elevar. Nesse momento, não. Nós estamos demonstrando que nós temos estimativa de receita. Pode ser que até o final do ano, ou na proposta que virá para a Câmara do Orçamento, essa receita sofra alteração. Então, é por isso que a doutora acabou de falar que essas leis, inclusive a do orçamento, modificarão as leis anteriores, do IPA e a própria LDO que está sendo discutida. Então, no momento oportuno, na elaboração do orçamento, que será a partir de julho, nós faremos uma nova avaliação das receitas e pode ser que tenha, tomara a Deus, aí que nós temos surpresas positivas aqui, né, Sócrates? O importante realmente, aos presentes, né, é colocar o grau de responsabilidade com relação à formação das receitas. Primeiro que você precisa acompanhar a situação econômica, não só do Brasil, mas do mundo, porque você está trabalhando com previsões. E uma previsão errada significa uma formatação de uma receita errada. Uma receita errada significa você destinar recursos para todas as secretarias de uma maneira errada. E aí você paga um preço muito alto porque você está autorizando gastos em cima de uma expectativa errada. Então é muito importante, sim, definir com critérios, uma expectativa futura para que você possa balizar suas receitas e, por consequência, liberar suas despesas em cima de uma realidade muito próxima daquilo que poderia acontecer. Isso é muito importante. Uma coisa que eu percebo nesse quadro é que
A grande diferença está nas receitas de capital, né? Foi nos investimentos. Exatamente. A expectativa de 2014 é de 118.697 contra 50.209 transferência de capital. Quer dizer, praticamente metade do que está se realizando. Mas vamos esperar que venha mais, né? Vamos esperar. Faz parte também do quadro aí de metas fiscais, nós comentamos a respeito das despesas, e tem um quadro que vai dizer a respeito, melhor, comentamos da receita, e tem um quadro que vai dizer a respeito da despesa. Então, nós tivemos uma despesa total empenhada em 2013 de 456.564. A reestimativa para 2014, em equilíbrio com a receita, lógico, 587.282. E a estimativa para 2015 é que a despesa alcance 566.147, exatamente o montante da receita, até porque, por força da lei, essa receita precisa ter que entrar em equilíbrio, né? Ou seja, os valores não podem ser diferentes. Então, daí a explicação de por que a receita estimada corresponde exatamente à despesa projetada aqui nesses quadros. O próximo quadro fala sobre o cálculo da dívida consolidada. A dívida consolidada é a dívida de longo prazo. Eu percebo aqui que há uma redução de 2013 para 2014, é uma redução da dívida consolidada, mas ela se mantém para 2015, correto? Ela se mantém. Aqui nós temos uma demonstração de 2012 com 90.128 de dívida, contra 73 milhões e 32 milhões em 2013, e caindo para a ordem de 60 milhões ainda esse ano. O maior volume dessa dívida da prefeitura... De precatórios. Não, o maior volume dessa dívida, fora dos precatórios, é a parte do INSS, né? Então, está certo que o precatório tem um destaque aqui, posteriores a maio de 2005, mas esse quadro lá no orçamento ele vai mudar, porque a nova legislação do precatório tira do cálculo da dívida. Nós fizemos a demonstração aqui na sexta-feira passada do resultado do primeiro quadrimestre de 2014, e quem pôde acompanhar o nosso limite de endividamento, ele chega a ser negativo. Então tem uma instrução normativa que chega a tirar esses precatórios, porque agora eles recebem um tratamento diferente. O município tem que recolher 1,6 da receita corrente líquida e ele sai desse quadro da dívida. No próximo quadro já vai estar totalmente diferente. Mas o maior montante da dívida hoje seriam os parcelamentos previdenciários. Mas o que eu vejo de importante é que a receita está crescendo e a dívida está diminuindo, o que mostra equilíbrio, mostra gestão fiscal responsável, né? Muito embora nem sempre a dívida consolidada signifique, porque investimento também gera dívida, né? Então, mas vamos lá. Esses quadros são quadros interessantes para se olhar, para se investigar. Eu recomendo quem tem interesse que olhe os quadros, entre na internet, verifique, gaste tempo com isso. Voltando para o nosso artigo 4º. Pode passar. Artigo 4º, desculpa, volta uma, isso. O artigo 4º fala dos riscos fiscais. Então, nós temos o anexo de riscos fiscais, que no nosso projeto, para quem está com a cópia, os vereadores, folhas 15. Os passivos contingentes e outros riscos que são capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrante desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual serão informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. Para o parágrafo único, pode passar. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos possíveis, obrigações
e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle do município. Então, é aqui aquela situação que tem que estar previsto, mas que pode ou não ocorrer. Que está vamos lá, vocês estão fazendo a previsão de 1 milhão? Na verdade, esses passivos contingentes, na verdade, é um risco não conhecido. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, encontra-se em tramitação na Justiça algum processo de uma possível indenização que até aquele momento, ou seja, no momento da elaboração do orçamento aqui da LDO, nós não tenhamos conhecimento ainda. Então, quando a gente está preparando esse projeto de lei, nós geralmente consultamos a nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos para que eles digam se existe algum processo com um montante considerável que possa afetar as metas fiscais. Nesse caso aqui, o jurídico não se manifestou favorável, ou seja, dizendo que existe algum de conhecimento deles. Portanto, nós elegemos um valor simbólico, uma precaução para deixar R$1 milhão aí para garantir qualquer risco que possa afetar as metas fiscais. Ok. Artigo 5º, reserva de contingência. Vocês podem ver que a sequência vai seguindo basicamente o que a gente viu antes, que a Constituição prevê e a Lei de Responsabilidade prevê. Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 5º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. O parágrafo 1º diz que a reserva de contingência será fixada em, no máximo, 3% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Alguma razão para esse percentual ou não? Existe uma preocupação em você sempre deixar uma folga entre a receita e a destinação para despesas. E isso é a reserva de contingência, que pode chegar a 3%. Mas é importante você ter essa reserva para poder servir de alternativa eventual, caso tenha necessidade de se mexer com relação à despesa. Equilíbrio das contas públicas. A administração ela deve sempre buscar ou preservar o equilíbrio das contas públicas. E esse artigo fala sobre isso. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão de receitas e despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual. A administração não pode deixar de aplicar na saúde no mínimo 15%, na educação no mínimo 25% das receitas, e ela deve, por isso que a lei fala, ela buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais. De qualquer forma, é muito importante entender que o Tribunal de Contas tem sido extremamente rigoroso na questão da gestão fiscal responsável e tem condenado assim, com bastante rigor o déficit. Né? Então, tem sido bastante rigoroso na análise do equilíbrio das contas públicas. E esse artigo fala isso, que ele deve preservar o equilíbrio das finanças públicas. Podemos passar. Na realidade, o Tribunal de Contas ele faz um acompanhamento praticamente no tempo. Para e passo, né? Para e passo, no tempo da realização, ele já faz o acompanhamento e já emite alertas caso haja alguma contradição com relação à execução orçamentária.
a programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Então, esse capítulo da lei fala sobre tudo isso. Então, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, a lei orçamentária foi publicada, até 30 dias depois, o Poder Executivo e suas entidades vão estabelecer a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso de receitas. Vamos lá. Vão integrar essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. Isso é uma programação de gastos, não é isso? É uma programação de gasto, até para que a cada bimestre você possa acompanhar se esse gasto está em equilíbrio com as receitas. Né? Ou seja, vocês não têm sossego por nem um minuto durante o mês. Mas para a Prefeitura de Itu está tranquilo, né, seu Gonçalo? Na realidade, a Receita ela tem uma sazonalidade. Então, a gente tem que compatibilizar a liberação dos recursos, a liberação dos empenhos dentro da compatibilização com a Receita. Aí o porquê da programação financeira que é. E hoje, a Prefeitura de Itu, doutora, só aproveitando aí, ela de forma pioneira, ela não deixa com que o gasto aconteça primeiro para depois ser apurado e para que depois ainda tomamos as providências. Hoje nós temos um sistema informatizado que estabelece as cotas mensais de despesa, ou seja, antes de acontecer esse desequilíbrio ou provável desequilíbrio, nós já fazemos um monitoramento dele antes de acontecer, ou seja, nós destinamos uma cota mensal de despesa para cada secretaria e eles jamais poderão utilizar essa despesa acima daquele limite. Já acompanha a execução. Acompanhando sempre de forma sempre prévia, exatamente, a realização da despesa. E do total liberado para as secretarias no orçamento, mesmo que seja para o ano todo, no início do ano a gente faz sempre um contingenciamento da ordem de 10% a 20% de toda a liberação para as secretarias e que passaria a ser liberada ou não a partir do mês de julho, quando nós já temos uma possibilidade de ter uma visão do comportamento das receitas. Mesmo em saúde e educação? Saúde e educação tem que seguir a linha da Constituição, ou seja, nós temos que manter a 25% e 15% sobre o controle mensal. Mas o gasto em saúde e educação é acima. Está fora. Nós não fazemos nenhum contingenciamento. Mas é acima, costuma ser acima. Normalmente acima. O ano passado fechou em 26 e 26,62% na educação e mais de 21% na saúde. O parágrafo 3º... Agora, doutora, desculpe, perdão. Isso só o constitucional. Se formos apresentar o gasto total com educação e com saúde, é muito maior do que esse percentual. É importante entender que o constitucional, ou seja, nem tudo que é gasto na educação e nem tudo que é gasto na saúde é considerado no quadro de aplicação. Ou seja, tem muitas despesas que estão na educação e na saúde que não são consideradas pela legislação como gastos de manutenção, desenvolvimento e manutenção. Aí da merenda escolar que representa um número expressivo e que fica fora dos 25%. Exatamente. O parágrafo 2º diz que o repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de 2/10 até o dia 20 de cada mês. Me desculpe. Imagina que eu peço desculpa, licença, só para registrar a presença do novo vereador Matheus Costa. Obrigado pela presença. E também do Marquinhos da Funerária, não deu tempo de registrar. Obrigado pela presença, Marquinhos. Vamos lá, pode passar. Não deu, né? A limitação de empenho, não precisamos falar muito, porque nós já falamos antes. Eu estou com ontem na cabeça, é a segunda vez que eu falo ontem ao invés de antes. Na limitação de empenho, na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre frustração na arrecadação de receitas, capaz de comprometer a obtenção de resultados fixados no anexo de metas fiscais, ou seja, se as receitas não estiverem se comportando como se espera,
por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara, a Prefeitura e as entidades da administração indireta, ou seja, todos os órgãos, a responsabilidade é de todos, não apenas do Poder Executivo, determinarão de maneira proporcional, cada um de acordo com o seu orçamento, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Cada um tem que fazer a sua lição de casa. Se houver necessidade, cada órgão terá que fazer a limitação de empenho. Esse ano já houve necessidade de utilizar-se da limitação de empenho. Praticamente todo aquilo que estava delimitado como valores retidos das secretarias vão continuar retidos, uma vez que a Receita não está se comportando como esperado. E nós estamos chegando ao meio do ano ainda, hein? Vamos lá. E como é que isso funciona? Olha lá, o Poder Legislativo comunicará o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá na limitação. Então, o Poder Executivo, ele dá as coordenadas, ele coordena o processo, ele comunica ao Legislativo o correspondente montante que lhe cabe na limitação. Porque o Executivo não pode interferir na execução orçamentária do Legislativo. Até houve essa discussão no começo, logo que a lei de responsabilidade fiscal foi editada, havia essa discussão. Quem vai fazer a limitação de empenho? O Executivo vai cortar a verba do Legislativo? E houve essa discussão. E aqui está bem claro que cada um faz o seu, mas o Executivo coordena essa limitação. Né? E acompanhado da devida memória de cálculo. Então, ele orienta na limitação de empenho. De momento, nós não fizemos ainda a limitação, nós simplesmente contingenciamos. Pode passar. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios, isso é importante, olha, isso é bastante importante, critérios que produzam menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. Ou seja, se tiver que cortar, vamos cortar em outras áreas e evitar cortar gastos na educação, na saúde e na área de assistência social. E não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço de dívida e precatórios judiciais. Não pode cortar nestas áreas. A lei estabelece, assim estabelece. Então, evitar cortar na área de educação, saúde e assistência social e não se pode cortar em precatórios judiciais e serviço da dívida. Você vê que a lei ela vai te dando todos os balizamentos. Ela vai dizendo onde eu posso cortar, onde eu não posso cortar, onde eu devo privilegiar, e assim você vai se conduzindo pela própria orientação da lei. Pode passar. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente. As dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de saúde e ensino e as decorrentes de recursos vinculados. Recursos vinculados não podem ser contingenciados. Vamos lá, pode passar. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal 101/2000, que não é o nosso caso, né? Porque a nossa dívida consolidada aqui de Itu está sob controle. Então é só para constar por obrigatoriedade de constar na lei, mas não é o nosso caso. Pode passar. Ocorrência de calamidade pública. Nesse caso, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho, enquanto perdurar essa situação.
Vamos em frente. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação se reverta nos bimestres seguintes. Então, veja, o acompanhamento é bimestral. Ocorreu a frustração na arrecadação, ocorre a eliminação de empenho. Voltou a situação de normal de arrecadação, suspende a limitação de empenho. Despesas com pessoal. Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses artigos dizem o seguinte: o 20 diz que o município pode gastar até 54% da sua receita com o executivo, né, com o pessoal, e 6% legislativo. E o 22 estabelece vedações de gastos se a despesa ultrapassar o limite de 95% desses 54% e 6%. Então, se respeitados esses limites, fica autorizado o aumento de despesa com pessoal para concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas e de carreiras, uma reforma administrativa, enfim. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Reposição anual das perdas salariais, que é a revisão geral anual que o 3710 da Constituição garante. Nesse caso em Itu, é através do INPC, do IBGE, todo ano, na mesma data, utilizando o mesmo índice. Pode passar. O parágrafo 1º estabelece que os aumentos de despesa somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa com pessoal, ou seja, se eu não tenho suficiente dotação orçamentária para isso, se eu não tenho disposição orçamentária para isso, eu não posso aumentar a despesa com pessoal. E os acréscimos desses aumentos decorrentes. Se tiver lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1º, ou seja, atender essas projeções, e no caso do Poder Legislativo, tem que observar os limites fixados pelos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Vamos lá. Ainda tratando das despesas com o pessoal, caso seja atingido o limite prudencial. O que é o limite prudencial? O Executivo pode gastar 54% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Mas, quando eu chego em 95% desse limite, ou seja, 95% desses 54%, eu estou no limite prudencial. Para o Legislativo, é 6% da receita corrente líquida. Se eu chego a 95% desse limite, eu estou no limite prudencial. Então, se for atingido o limite prudencial, fica vedada a contratação de horas extras. Então, não se pode permitir a realização de horas extras, salvo o caso disposto no artigo 57, inciso 2º da Constituição Federal, as situações de emergência ou calamidade pública. Então, em caso de calamidade pública e situação de emergência, eu posso contratar horas extras, mesmo que eu esteja no limite prudencial. Atender demandas inadiáveis da atenção básica da saúde pública. Eu até colocaria como um exemplo um problema com dengue, né? uma epidemia aí de dengue, uma situação emergencial. Supondo que tivesse que não é o caso de tu. Quantos por cento vocês estão nos gastos com o pessoal? 41, ou seja, está longe dos 95%. Mas se tivesse uma epidemia de dengue, você poderia contratar horas extras. Manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino, poderia contratar horas extras. Nas demais situações de relevante interesse público, devida e expressamente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo ou Legislativo, dependendo do caso.
Vamos em frente. O artigo 10. Novos projetos. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Então, eu tenho duas situações aqui, que nós até conversamos, eu e o Israel antes, que foi uma dúvida que eu tive, até vou pedir para ele expor essa questão, porque nós temos duas situações. Adequadamente atendidos os em andamento, o parágrafo 2º explica o que é isso. Entende-se por adequadamente atendido os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físicos financeiros e contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público. Então, qual é a pergunta? Eu posso começar um novo projeto quando eu tenho ainda... Então, vamos trazer para uma situação mais simples. Eu tenho uma obra em andamento. Eu posso começar uma nova obra quando eu tenho ainda uma em andamento? Essa é a pergunta que eu vou pedir para o Israel responder. Eu posso começar uma nova obra se eu tenho praças para serem mantidas, conservadas? Pode. Mas cabe uma explicação anterior, que é a seguinte: com o início da lei de responsabilidade fiscal, a intenção foi acabar com uma coisa que nós conhecemos muito bem, que era aquela obra iniciada por um prefeito da construção de uma ponte ou de um viaduto, que terminava exatamente na metade. O próximo prefeito que assumia não gostava muito daquela ideia e deixava a obra lá parada. Então você não pode começar um novo projeto sem que os em andamento estejam adequadamente atendidos. Adequadamente, que o cronograma físico-financeiro esteja adequadamente atendido. Então eu posso ter uma obra que tenha duração superior a um ano. Adequadamente atendido significa dizer que tenha recursos orçamentários previstos para ele. Mas por que adequado? Porque eu posso ter o recurso só para aquele ano. Assim. Para o seguinte eu vou complementar. Então por isso dizer, adequadamente atendido. Porque, poxa, mas você não tem no orçamento os 50 milhões para terminar aquele viaduto, você só tem 25. Que o cronograma físico-financeiro dessa obra vai utilizar nesse exercício apenas os 25. Mateus, me dá uma água que essa crioula está infartando. Então, ele pode continuar ou iniciar um novo projeto, desde que os atuais estejam devidamente e adequadamente atendidos, né? É o que quer dizer aqui esse capítulo. E contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Ou seja, o orçamento deve contemplar despesas para conservação do patrimônio público. Para manutenção. Para manutenção. Eu vou construir um novo hospital, eu tenho que ter o recurso para manutenção dos que eu tenho hoje. Não vale só ter o recurso para construir. Eu também tenho que ter o recurso para custeio desse novo equipamento e dos atuais que já estão em funcionamento. Ok? Dá licença, bom dia, meu conterrâneo, Valfrido, meu querido. Tudo isso essa crioula, irmã do Zeca Zé, com a minha família, o povo. Tô mentindo? Tá no coração. Bom dia, advogado senhor Herculano, que eu amo ele, mas o que ele está fazendo com essa crioula tá ruim. E tá bombando, ficou feio pra ele, hein? Não tenho dinheiro, mas ninguém manda matar eu não. Tá que saiu. Viu? Sabe, Marquinhos, depois da palhaçada de ontem? Sou diabética, Valfrido. 500, a minha diabetes subiu. Bom e a dia, pressão bom dia. sai meia-noite. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Helena? Eu tô ótimo, eu amo você, mas quase essa crioula faltou. Viu? Trabalhei tanto pra esses caras. Isso. Patrão querer me mandar embora, mandar matar uma crioula. Pode ser. A Rita tá à no... vontade, vamos continuar aqui. Tá, Com mas nossa- quem fala a nossa verdade, apresentação. Matheus, não merece castigo. Bom. Viu? Roubaram meu celular, 3 trombadinhas, isso daí foi coisa mandada, e mais um notebook do meu filho, que ia se formar advogado, não se formou, Vamos porque lá, a minha vamos sou lá. assalariada, 750 Renato. prefeitura. Tchau! Que eu queria Abraço, que Deus você- abençoe. Obrigado Vamos pela você, presença. Matheus, depois vamos buscar aquilo que você Amém. vai saber. Mas Marquinhos, você me desceu Vamos do seu pro braço, próximo, tanto por favor. você. continuar. Valfrido, fala pro Zeca que a irmã dele não morre, Pode não passar. vou dar 100. Fui.
Artigo 11º, por favor. Estudo de impacto orçamentário e financeiro. Bom, aqui diz que para os fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º. Esse artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal faz uma ressalva sobre a despesa considerada irrelevante nos termos da LDO. Então, justamente, esse artigo, ele diz o quê? Consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou serviços até os valores de dispensa de licitação, estabelecidos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 8666, ou seja, até R$ 8.000 para bens e serviços comuns e até R$ 15.000 para bens e serviços de engenharia, para obras e serviços de engenharia. Então, está cumprindo o disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 12, por favor. Controle de custos. Controle de custos é uma questão que a Prefeitura de Itu está desenvolvendo para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Legislativo e o Executivo devem adotar providências para apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos. E esses custos apurados e resultados dos programas financiados serão apresentados em quadros anuais. Como é que está isso, Israel? Estão desenvolvendo? Como é que está? Quando é que a gente vai poder contar com isso aí? Na realidade, esse programa de custos foi introduzido recentemente. E as prefeituras, como têm sistemas informatizados, estão adaptando esses sistemas à realidade exigida pela própria lei. Nós estamos ainda em formatação, em criação de sistema de controle. É evidente que cada secretário tem que fazer o acompanhamento dos seus projetos dentro daquilo que se espera. A lei diz que vocês devem adotar providências. Vocês estão adotando essa providência. Ok. Então vamos para o artigo 13º, por favor. Essa é uma questão também importante. Por quê? Porque trata da transferência de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Todo ano, a Prefeitura repassa recursos para instituições como a PAI e outras instituições. Eu não sei quantas instituições são beneficiadas aqui no município de Itu. Mas para que essas instituições sejam beneficiadas, 11? Elas devem cumprir requisitos que são previstos na LDO. Então, o artigo 13, artigo 14, até o artigo 17, fala quais são os requisitos para transferência de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Então, aqui o artigo 13º está autorizando a destinar recursos para cobrir direto ou indiretamente necessidades de pessoas físicas. Pode passar para o 14º. Também, o parágrafo único diz que poderão ser destinados recursos para a cobertura de débitos de pessoa jurídica. Vamos lá, artigo 14º. Aqui, o 14º permite a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as exigências e condições descritas aqui na lei. Vamos lá. Quais são essas exigências? As entidades têm que apresentar programa de trabalho, têm que apresentar demonstrativo e parecer técnico, evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor. E eu chamo a atenção que essa é a bola da vez no Tribunal de Contas do Estado. De um tempo para cá, isso tem sido o ponto mais criticado e mais analisado no Tribunal de Contas do Estado. Eu chamo a atenção para que vocês tenham muito cuidado com esses repasses.
Esse parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor tem sido observado por eles, ou seja, por que repassar para a entidade e não fazer a própria prefeitura? Inclusive, o tribunal tem recomendado sempre que esse financiamento do terceiro setor, né, dessas entidades, geralmente da área social, da área de prestação de serviço à saúde, tem que ficar demonstrado que há uma participação efetiva da entidade, com recursos da entidade, para a consecução daquele serviço. Ou seja, não pode ser 100% só o recurso público. Ou seja, a entidade ela tem que estar devidamente organizada, ela tem que ter uma representatividade, vida própria, para que ela possa desenvolver um trabalho em convênio, em parceria com o poder público. Então, isso realmente é muito importante e o controle interno das prefeituras tem que se atentar a isso e esse tema é de muita importância mesmo. É importante e está sendo assim, objeto de fiscalização muito rigorosa. As justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário, isso é uma questão que não tem que estar só na lei, tem que ser rigorosamente observado e fiscalizado pelo controle interno. Pode passar? Em se tratando de transferência de recursos não contemplada na lei orçamentária, declaração contra compatibilização e adequação dos artigos 15 e 16 da lei de responsabilidade fiscal, vedação da redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, ou seja, ela não pode ser uma entidade repassadora, é para ela utilizar. Pode passar? Prestação de contas, por óbvio, né? Que tudo que é recebido tem que ser prestado contas, nos prazos e condições fixados na legislação, não pode ter prestação de contas rejeitada e cláusula de reversão patrimonial do bem ou amortização do investimento. Pode passar? Aqui são regras ainda sobre a transferência de recursos para entidades privadas, né, para ONGs. As transferências de recursos a título de subvenções sociais devem atender a entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura, não é para qualquer entidade. E as contribuições somente serão destinadas às entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o parágrafo 1º desse artigo. Vamos lá. Isso é importante. As entidades só podem receber recursos públicos se tiverem atendimento direto e gratuito ao público. Ou seja, entidade que cobra o atendimento ao público não pode receber recursos públicos no município de Itu. Ok? O artigo 15º, o Poder Executivo permite, a lei permite que o Poder Executivo firme convênios com entidades sem fins lucrativos para prestar serviços. Oi, volta, por favor. Serviços à população em conformidade com o estabelecido no artigo 116. O artigo 116 da Lei Federal fala dos convênios. Então, é uma autorização para firmar convênios. A LDO está dando autorização ao Executivo para firmar convênios com entidades sem fins lucrativos. As transferências financeiras a outras entidades da administração pública municipal serão destinadas a atendimento de despesas decorrentes de execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos. Vocês têm algum caso aqui no município? Tem da própria agência realizadora. Ela tem uma ok. receita própria, mas parte das despesas são custeadas com recursos do Tesouro. Então, esse artigo se aplica, no caso, para a agência reguladora. Isso. Então, vamos lá. Pode passar para o 17. Aqui fica o Executivo autorizado a arcar com despesas de competência de outros entes da Federação. Aqui seria, no caso,
caso, delegacia, fórum, cartório eleitoral. Se não pagar, não tem delegacia da mulher, não tem cartório eleitoral. Infelizmente, o município arca com despesas do Estado, da União, infelizmente. Vamos lá. Agora a gente vai tratar das alterações. Oi? É bom que saiba disso, porque muitas vezes a gente chega num órgão desses que é bancado pelo poder executivo e a gente não é atendido da maneira que deve ser atendido. Então, que as pessoas saibam que isso aí é tudo bancado pelo município. Que o município paga aluguel de muita gente. De muita gente. A gente, às vezes, vai num órgão desses aqui, e vereadora Balbini, não é bem tratado. As pessoas acham que são os donos da lei. Mas é bom que saiba que é o município que banca todos eles. Todas essas casas de delegacia e tudo mais aí é o município que banca. E, inclusive, alguns funcionários também prestam serviço, né, e o município que paga, né? Que são cedidos. Cedidos e prestados, né? Aqui a gente vai tratar das alterações na legislação tributária e renúncia de receitas, também que está previsto na LDO. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Israel? Não existe modificação prevista. Se por acaso for necessário, aí com a lei de diretrizes orçamentárias é flexível, nós podemos fazer constar no momento certo. Ok. Pode passar. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre. Importante aqui entender que sempre passará pela Câmara Municipal. Ou seja, essa previsão na LDO não é um cheque em branco. Ele poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária. Sempre que houver alteração na legislação tributária, será por intermédio de lei. Correto? Não é um cheque em branco. Não é pelo fato de estar na LDO que é um cheque em branco para o Executivo. Então, para a instituição ou alteração de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, revisão das taxas, objetivando a adequação ao custo de serviços prestados, pode mudar. Modificação da legislação de imposto de serviço, do ISS, né, o ISQN, imposto sobre a transmissão, ITBI, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais. Pode passar. Sempre que for tratada essa questão, tem que mandar a lei para a Câmara Municipal. A concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia da receita, só serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também depende de projeto de lei, também não é um cheque em branco, tem que vir um projeto de lei e tem que mostrar a compensação, ou seja, eu estou concedendo um benefício, de que forma eu vou compensar isso, de que forma eu vou... eu não posso conceder um benefício sem deixar de compensar isso de alguma forma, sem compensar isso de alguma forma, eu tenho que demonstrar, quando eu estou propondo um benefício, de que forma o erário será compensado. Doutora, só uma pergunta para a administração, uma dúvida. Nessa seara de renúncia de receita, aquela lei que nós votamos em dezembro do ano passado, de remissão dos débitos do extinto SAI, não se enquadraria aqui na renúncia de receita? Ou não? Mas ela está contemplada ainda, né? Tem uma tabela, alguma coisa que identifique isso na LDO? Isso, e também, se me permite, Eduardo, ela veio com um respectivo impacto, né? Demonstrando exatamente aquilo que estava sendo feito. Nós temos no anexo de metas fiscais a tabela número 7, que trata dessa questão.
Quem está com a cópia é folha 26. Ele faz uma previsão, né? De qualquer forma, voltando a dizer, é só uma previsão e para efetivamente isso se concretizar, o executivo tem que mandar para cá o projeto de lei. O que o professor falou, no momento em que foi encaminhado, com certeza veio o marco demonstrativo da compensação. A tabela 7, que faz parte desse projeto de lei, está dizendo do que ocorrerá a partir de 2015. Tá? Então, esse que ficou, com certeza, tem um estudo lá. Essa tabela 7 traz isenção de IPTU para aposentados, desconto do PVA para quem transfere o licenciamento para o município de Itu, né? Remissão de débitos de contribuintes em comprovada incapacidade, no IPTU, ressarcimento para a instalação de novas indústrias no município, IPTU e taxas também para novas indústrias que instalarem as suas empresas aqui no município. Então, tem a tabela demonstrando qual vai ser a renúncia estimada para 2015, 16 e 17, de acordo com o que estabelece a legislação. E a última coluna é a compensação, de que forma o executivo vai compensar essa possível perda aqui na arrecadação. Na realidade, são leis já existentes, né? Que estão sendo mantidas. Ok. Então, aqui não temos novidades, é isso? Sem novidades. Sem novidades. Então, a gente passa agora para as disposições finais, né, dos artigos 21 ao 27, que é a autorização para transposição, remanejamento, transferência ou utilização total ou parcial das dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2015. Os percentuais virão estabelecidos na Lei Orçamentária, correto? Correto. O parágrafo único diz que a transposição, transferência ou remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas em lei. Mas isso será tratado na lei orçamentária anual, porque os percentuais que o legislativo vai autorizar essas questões virá na lei orçamentária. Vamos lá, pode passar para o 22. Aqui autoriza as transposições, os remanejamentos e as transferências no âmbito de um mesmo órgão, na mesma categoria de programação, para melhor adequação e cumprimento das finalidades e metas programadas. Isso é ajuste, são pequenos ajustes do orçamento. Aqui está dando autorização para o executivo para dentro de um mesmo programa de governo, que no decorrer da execução, de repente, você projetou gastar 1 milhão numa obra e mais 1 milhão na manutenção, dentro daquele programa, um exemplo apenas. E, de repente, houve economia na obra e você pode simplesmente tirar de uma econômica, né? Ou seja, tirar de uma despesa de custeio e suplementar uma despesa de investimento e suplementar uma outra despesa de custeio. Ou seja, dentro do mesmo programa, você pode realizar aí essas alterações aí, desde que você faça as alterações dentro da mesma funcional programática. Vamos lá, pode passar para o 23. Aqui já são informações bastante técnicas, né? As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustados diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. Isso eu vou pedir para você explicar, por favor. Qualquer alteração gerencial, qualquer alteração... O que é uma alteração gerencial? A alteração orçamentária, ela é sempre lançada lá no orçamento do município. Então, a do município, as próprias lá da administração direta e da administração indireta, inclusive do legislativo, também são lançadas pelo executivo lá e depois informados para vocês lançarem o orçamento, por exemplo, legislativo aqui. Mas essa alteração, como o orçamento é do município,
ela é feita primeiro lá pelo Legislativo, inclusive cumprindo prazos e depois transferido para vocês. Né? Então tem inclusive um prazo regimental, a partir de um pedido de alteração orçamentária do Legislativo, nós temos um prazo regimental para atender e devolver para o Legislativo para fazer a alteração interna aqui. Ou seja, o orçamento é do município, ele não é da Câmara ou da Prefeitura, ele é do município, portanto, é centralizada qualquer alteração. É isso. O 24 dá prazo para a Câmara Municipal elaborar a sua proposta orçamentária e encaminhar ao Executivo, ou seja, até o dia 30 de agosto de 2014, e prazo para o Executivo encaminhar à Câmara Municipal os estudos e estimativas das receitas para os exercícios 2015 e 2016, inclusive a receita corrente líquida, acompanhados das memórias de cálculo, ou seja, acompanhado de toda a lição de casa feita pelo Executivo para demonstrar como ele chegou naquele valor. O 25, aliás, perdão, o 24 tem alguns parágrafos. O parágrafo 2º trata dos créditos adicionais. Aqui fala dos que estão lastreados apenas em anulações de dotações do Legislativo, serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de 3 dias úteis. É o que eu acabei de falar. Então, veja que o Executivo é que faz a abertura do crédito e em 3 dias devolve para o Legislativo. Por isso, cada vez que o Legislativo quer mexer no seu orçamento, ele tem que solicitar ao Executivo que assim o faça. Por ser do mal centralizado. Certo. Aqui tem uma previsão que se o projeto de lei orçamentária no 25 não for sancionado pelo prefeito até 31 de dezembro de 2014, o que acontece? A programação nele apresentada pode ser executada para atendimento das despesas de caráter inadiável, observado o limite de 1/12 por mês, né? Mês a mês, ele pode ir executando para atendimento de despesas de caráter inadiável, o limite mensal de 1/12. É uma previsão para o caso. É só uma situação excepcionalíssima do projeto de lei não ser aprovado, não ser sancionado, de não ter a lei orçamentária. Isso aconteceu recentemente, né? Isso aconteceu recentemente no governo federal, onde o Legislativo não aprovou a lei de orçamento, e aí a presidenta Dilma teve que ir executando a cada mês, se não me engano, ela executou de janeiro a março, observando esse mesmo prisma aqui de executar 1/12 a cada mês. É uma hipótese rara, mas muitas vezes acontece também, especialmente em ano eleitoral, a cada 4 anos ocorrem desentendimentos após a eleição, né, para aprovação do orçamento seguinte, e o município ele não pode ficar congelado por esse tipo de situação. É uma situação que não aconteceu e talvez nunca aconteça, é a rejeição do orçamento. Como é que ficaria? Cairia nessa situação? Eu acredito que sim, porque você não tem orçamento. Até que se haja de uma maneira diferenciada para que possa ter a aprovação. É isso. Cairia nessa situação. Vamos para o 26, pode passar para o 26. Despesas empenhadas e não pagas. Despesas empenhadas e não pagas até o final de 2015 serão inscritas em res a pagar. Aqui eu tenho os res a pagar. Essas questões, muito embora elas estejam previstas aqui na lei, elas são já previstas na Lei 4.320. Ou seja, são questões técnicas, eles devem agir desta forma, independente de estar na LDO. Se não estivesse aqui, eles teriam que fazer desse mesmo jeito, porque a lei assim os obriga. Então, essas despesas empenhadas e não pagas serão inscritas em res a pagar, processados e não processados, para comprovação da aplicação de recursos na área da educação e saúde. Aqui a gente tem até algumas
umas situações estranhas, porque, muito embora a 4320 considere que as despesas processadas, inscritas em reais a pagar, são despesas da saúde, o Tribunal de Contas não considera, se não pagar efetivamente até 31 de janeiro. E é uma legislação própria. Não é legislação, eles legislam e salve-se quem puder. É um horror. Não, mas então esse artigo, na verdade, já é uma obrigação do Executivo independente de estar aqui na lei, fazer assim proceder. E, finalmente, o artigo 27 diz que essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Com isso, nós encerramos. Eu agradeço a atenção. Sei que é uma questão bastante técnica, mas é importante conhecer essas questões. E nós estamos aqui para cumprir, né, nossa obrigação, fazemos isso com bastante prazer, com dedicação. Estamos à disposição para o que for necessário, para as dúvidas. Quero agradecer as explanações da doutora Cláudia. Neste momento, feitas as explanações, eu faculto a palavra, primeiramente, aos vereadores presentes. Com a palavra, Peço palavras. Queria só, mais uma vez, parabenizar aqui a doutora Cláudia pelas suas explanações sobre a LDO. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que não só eu, esse vereador, mas como o público de casa que está assistindo pela internet, entendeu muito bem. Parabéns, doutora Cláudia. Gostaria também de parabenizar o meu amigo, posso falar amigo que é meu amigo, o Alfredo, o Israel, pela conduta como eles vêm conduzindo a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Itu. Não é à toa que ontem você foi falado aqui, tanto por esse vereador, como pela vereadora Balbina, pelo vereador Eduardo Ortiz, elogiando o seu trabalho junto à Secretaria de Finanças da nossa Prefeitura. Então, parabéns ao filho, estou muito satisfeito com a explanação do vereador. Obrigado. Mais alguém? A palavra, vereadora Balbina. Eu quero parabenizar também o trabalho de vocês, pela competência. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer, doutora Cláudia. Talvez nem seja pertinente a LDO, mas que diz respeito também ao orçamento. É uma dúvida que eu tenho. Como que funciona hoje as secretarias? Nós somos às vezes cobrados e a secretaria às vezes fala assim, olha, eu não posso resolver esse problema porque nós não temos condições financeiras. Como que funciona? Por exemplo, eu vou dar um simples, a Secretaria de Esporte, por exemplo, como que é destinado a verba? Depende da secretaria, ou a secretaria precisa de mais, precisa de menos? Como que funciona hoje as secretarias da nossa cidade? Como que é o remanejamento para cada secretaria? Toda secretaria já tem um histórico de comportamento. Toda secretaria já tem assumidos compromissos. Tá? Então, com base na expectativa de receita, nós mantemos ou cortamos aquilo que foi historicamente feito até então. Caso haja necessidade de suplementação, dependendo da realização orçamentária, dependendo das receitas, você atende. Caso contrário, as secretarias que têm um controle mensal de limites estabelecidos, têm que observar exatamente aqueles limites. Certo. Outra coisa também, quando vem o orçamento para essa casa, nós podemos fazer remanejamento, não podemos? Emendas, né? Emendas. Daí podemos tirar de uma secretaria, de repente, eu vejo como vereador, olha, a Secretaria da Saúde está recebendo, da Educação está recebendo, Educação também não pode, Secretaria de Esporte está recebendo tanto, outra secretaria que de repente tem uma necessidade maior. Nós, vereadores, podemos fazer isso. Agora, por que nem sempre, às vezes, lógico, depende da votação dos vereadores, mas por que geralmente nunca acontece isso?
Primeiro porque a secretaria, por exemplo, ela tem um corpo de funcionários cuja despesa está prevista na secretaria. Por outro lado, também a secretaria tem compromissos assumidos com o contrato com o fornecedor de serviço e tudo mais. Quando você faz uma emenda, uma alteração na verba da secretaria, você pode comprometer os compromissos já assumidos pela secretaria. É uma programação, é um projeto, é um planejamento de despesas que ela faz, baseado nos compromissos já assumidos e nas despesas que rotineiramente já acontecem na secretaria. Se você altera, você cria uma condição de difícil da secretaria se manter. Entendi, porque às vezes o que acontece? A Câmara, por exemplo, eu já fui presidente, então eu sei como que funciona. Geralmente sobra verba, então vai para a prefeitura. Quando sobra, por exemplo, a verba da Câmara, vai para a prefeitura, essa verba não pode ser destinada a uma secretaria? Normalmente essa verba é utilizada para poder conter e resolver problemas de deficiência de alguma secretaria ou de algum projeto que possa ter. Entendi, muito obrigada. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, faculto agora a palavra ao público presente, devendo os interessados se dirigir ao microfone, identificando-se e, caso estejam representando alguma entidade, informar o nome da mesma para fins de registro em ata. Ninguém? Quero, neste momento, agradecer a presença da doutora Cláudia Batista, dos vereadores presentes, a nova vereadora Paulina, o vereador Matheus Costa, o vereador Marquinhos da Funerária. Também agradecer a presença do Dr. Gustavo, diretor jurídico aqui da casa, do Israel e do secretário, o Sr. Valfrido. Obrigado mesmo pela presença, pelas explanações. E nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Muito obrigado.